Fala pessoal, aqui é o Fernandes Lima, a gente vai bater um papo com o Emerson sobre nota fiscal eletrônica. O Emerson é um profissional que tem muita experiência com o desenvolvimento de software e principalmente software orientado à nota fiscal eletrônica, né? Ele mexe com esse, trabalha com isso há bastante tempo, antes da nota fiscal eletrônica, né? Então fala um oi pra galera aí, Emerson. Oi, Fernandes, obrigado. Olá, pessoal. Pessoal, a gente vai começar, só para vocês terem uma ideia, o Emerson trabalha com softwares para faturamento, ou seja, o processo de emissão de nota, há bastante tempo. Quanto tempo, Emerson, mais ou menos hoje? Poxa, desde 90, né? 1990. Século passado. Século passado. Então, é uma pessoa que tem muita experiência com software para faturamento e ele veio ao longo desse tempo desenvolvendo diversos sistemas, coordenando o desenvolvimento desse sistema, desses tipos de sistemas voltados para o processo de nota, né? E a partir de 2008, mais ou menos, ele começou a liderar um projeto de implementação de nota fiscal eletrônica, mais ou menos por volta dessa data, né? Isso mesmo. 2008, mais ou menos, né? Então, tem muita bagagem, já passou por diversas situações, né? E antes de a gente falar da nota fiscal eletrônica, a gente vai falar, e como era antes, né? Por que surgiu? A nota fiscal eletrônica é um processo aí de 2008, tá? Mas como era antes, como isso acontecia, a gente vai falar um pouquinho disso. E eu queria começar perguntando para você, Emerson, como era o faturamento, como é que era esse processo de faturamento antes da nota eletrônica? Certo, antes era formulário. Certo. Então, o contador tinha que pedir uma autorização na Receita, né, a IDF, vinha aqueles talões com várias vias carbonadas. Muita gente nova não sabe o que é isso, né? Carbono, tá. Então era escrito na caneta quando a pessoa fazia o faturamento. E isso, muitos campos já eram obrigatórios naquela época. Mas como era a escrita, o pessoal pulava e o contador, o fiscal, que se virava depois para escriturar aquela nota fiscal. Tá, o que você está me dizendo o formulário de nota fiscal, que era o formulário impresso, ele tinha vários campos e as pessoas que eram obrigatórios já. São os mesmos de hoje. Só que as pessoas não preenchiam. Não preenchiam. Ou seja, como não tinha nenhum processo de validação eletrônica, né? Isso. Eu poderia simplesmente não preencher. Não preencher. Ficava a cargo do contador na hora de escriturar isso lá na frente, nos aplicativos, na hora de apresentar para o fisco. Ah, bacana. Então, isso bem antes da nota eletrônica. Bem antes. Daí começaram as notas impressas. Tá? Aí são formulários contínuos, pré-impresso também em gráfica, com autorização também, né? Só que aí já feito por um software. Ok. E você chegou a pegar essa época? Sim, as duas épocas. Legal. Alguns casos ainda. Alguns casos. Então, assim, percebam que o Emerson ele vem há muito tempo trabalhando com isso, fez diversos sistemas, né? Então ele pegou o tempo anterior à nota fiscal eletrônica, né? Por que a gente está falando sobre isso agora, né? A gente quer mostrar para vocês, principalmente, o que mudou, né, daquela época da nota impressa em formulário contínuo, qual foi a grande mudança, né? Então, assim, antes de falar dessa mudança, Emerson, no seu ponto de vista, como que você resume o que é a nota fiscal eletrônica? Para quem nunca ouviu falar sobre isso, só para a gente entender. Tá. O projeto Nota Fiscal Eletrônica é bem elaborado, um dos melhores que eu participei, né, que eu vivi, né? Muitos tinham antes, que era o do Cefaz, né? Os formulários que tinham que entregar mensalmente. O de nota fiscal, de longe, foi o melhor. Foi o mais bem desenhado do seu ponto de vista. Cometeram alguns equívocos, mas foi o mais bem desenhado. Tá. E para uma pessoa que nunca viu, que não sabe o que é, eu posso resumir o seguinte, que a nota fiscal eletrônica é uma automatização do processo de faturamento. Sim. Eu poderia definir dessa forma? Sim. Muito mais rápido, né? Mais seguro, né? Obriga o preenchimento que não era feito antes, agora o preenchimento era obrigatório, mas como era formulário ou pré-impresso,
se passava. Hoje tem que preencher. Ok. Então, para essas pessoas que não preenchiam, talvez tenha sido um divisor. Um divisor de águas, Quem né? fazia direitinho não sofreu tanto. Bacana. E me diz uma coisa, no seu ponto de vista, qual é o objetivo, o que é o ganho, qual é o objetivo da nota fiscal eletrônica? O processamento é muito mais rápido, a validação é instantâneo, economia, né? Não se mais gera papel, agora é tudo eletrônico, tem que gerar o DANF, que é um documento auxiliar para ir junto com a mercadoria até o seu destinatário, e o meio ambiente também não podemos esquecer. Tá. E eu também tenho aí um ganho que é a validação das informações basicamente em online. Online, quase instantâneo. Quase que instantâneo. Tá. Segundos. Ou seja, o fisco, que é a Receita, né? A Secretaria da Fazenda de cada estado, ela acaba tendo o maior controle de todas as notas fiscais que estão sendo emitidas agora em tempo real. Sim. Muito provável que sim. Muito O provável volume de São Paulo é muito grande, né? Tá. E um outro ponto, com esse monitoramento, obviamente que a Secretaria da Fazenda também, eles têm aí um foco também em combate à sonegação e uma melhor apuração dos impostos. Sim, correto. Agora, né, nós temos, o governo tem 1 milhão de fiscais, que é cada emissor de nota fiscal. Tá, legal, bacana. Um outro ponto também interessante, a gente vai falar bastante sobre isso. A gente colocou alguns tópicos aqui para vocês terem uma ideia, né? Então, por exemplo, um vocabulário comum, né? Eu entrei nesse mundo de nota fiscal eletrônica agora, né? Então, eu posso dizer aqui, Emerson, que a gente tem o emitente é a empresa, então vamos dar um exemplo aqui. Eu comprei de você uma mercadoria, né? Eu moro em São Paulo, a tua empresa é em São Paulo também. Nesse caso, quem você é? Você é o emitente? Isso. Quem emite a nota fiscal. Quem emite a nota fiscal eletrônica. Eletrônica. Então, por exemplo, a empresa do Emerson que está vendendo para mim, ela é a empresa emitente. Eu, Fernandes, que estou comprando produtos da empresa do Emerson, eu sou o destinatário. Correto. Né? Então, o Fernandes aqui vai ser o destinatário da mercadoria. São raras exceções, né? Quando eu compro de um produtor, pessoa física. Tá. A pessoa tem o seu comércio artesanal, não emite nota fiscal, é uma MEI, não é obrigatório. Então eu posso tirar a nota fiscal dizendo que esse cliente, né, esse fornecedor, é o emitente da nota fiscal. Ok, então, mas eu que emito, mas incluo ele como emitente. Como ele é um artesão, então eu compro dele. E só para Então todo mundo... são raras exceções. O emitente Mas o mais comum, o cenário mais comum é esse. Eu tenho um emitente, uma empresa, o comprador é o destinatário que vai receber aqui. Correto. Isso. E esse vocabulário, para muitos conhecem, muitos outros também não conhecem, a gente está aqui. E o faturamento é o processo de emitir uma nota fiscal. Então, o emitente emite uma nota fiscal contra um destinatário. Correto. Esse é o faturado, o processo de emitir uma nota, né? Isso é o mais comum. Isso, e inclusive vocês devem observar aí que, por exemplo, é muito comum os governos fazerem campanha peça nota fiscal, peça o cupom fiscal. Por que eles fazem isso? Justamente o ponto que você mencionou de ser um fiscal. Ser um fiscal. Ou o seja, consumidor ser cada fiscal. consumidor, então no caso eu aqui, o Fernandes, eu estou comprando mercadoria da empresa do Emerson, eu acabo sendo um fiscal. Por quê? Fiscal entre aspas, né? Porque quando eu peço a nota fiscal, né, que hoje é um processo eletrônico, daí o nome nota fiscal eletrônica, eu estou ajudando a empresa do Emerson a transmitir essas informações em tempo real para uma Secretaria da Fazenda, que é normalmente o órgão em cada estado, né? Em cada estado. E cada estado que faz a apuração dos impostos, o controle, cuida de arrecadação e tudo isso. Correto. Legal, bacana, legal. Então o faturamento é o ato de emitir nota fiscal. Correto. Isso.
que E destacar os impostos. E destacar os impostos. E eu posso dizer o seguinte, eu não posso, então, em tese, vender sem nota. Isso não é legal, correto? Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. E agora continua não sendo. Pode. Não se pode vender nada. Eu não posso comprar uma mercadoria e vender sem nota. E com isso, Emerson, se é obrigatório emitir uma nota, é correto a gente afirmar que esse pode ser um grande negócio para as empresas que fazem software? Sim. Porque se todo mundo no Brasil, toda empresa no Brasil é obrigada a emitir uma nota, se eu sou uma empresa de software e eu posso dizer que eu posso criar sistemas para emissão de nota. Correto. E o controle dentro da empresa, né? E o controle dentro da empresa. Até chegar no faturamento. Tá, então é uma oportunidade de negócio para aquela pessoa que quer empreender, que já faz sistema e não conhece nada de nota fiscal eletrônica, já que é obrigatório. Sim. Sim. Legal, bacana. Um outro ponto aqui dentro da ótica de vocabulário, tá? É o regime tributário, né? A gente vai fazer um vídeo exclusivo detalhando bem isso, mas agora, Emerson, regime tributário parece uma coisa do outro mundo, assim, para quem nunca ouviu. Assim, hoje a gente tem 2 regimes tributários. Correto. O simples Isso. e o normal. Tem até o terceiro, mas vamos deixar para uma outra. Vamos deixar para uma outra aula. Explica um pouquinho para a gente o que é o regime tributário. Primeiro, o que é? Qual que é o objetivo? Para que serve isso? É o modo que a empresa apura seus impostos. O regime normal, como o nome já se diz, é o normal hoje em dia. Tá. As empresas, Regime padrão. Padrão. Isso. Quando elas compram, se acreditam dos impostos, e quando elas faturam, elas debitam dos impostos. Fazem a apuração, né? São as empresas, né? RPA, tá? Lucro presumido ou lucro real. Legal. O simples, também o nome já diz simples, é um incentivo que o governo deu, uma faixa de empresas de faturamento, onde os impostos são todos unificados numa alíquota só, e no final do faturamento, em cima dessa alíquota, é feita a apuração dos impostos. Bacana. Vamos dar um exemplo que eu acho que ajuda a fixar melhor. Então vamos pegar o seguinte, ó. Vamos pegar o caso de uma empresa simples, tá? Então, uma empresa, eu sei que tem, por exemplo, a gente sabe que tem empresas que podem ser enquadradas no regime simples e alguma empresa que não pode. Sim. Vamos dar um exemplo de uma empresa que pode ser enquadrada e entender o processo de venda aqui, só para ficar mais claro para o pessoal. Pessoal, então a gente vai dar um exemplo aqui de uma fábrica de roupas ou uma confecção. Imagina uma fábrica de roupas no estado de São Paulo. Né? Uma pequena indústria que fabrica peças de roupas. E ela vende para lojas, é isso? Isso. Correto. Tudo bem. Essa pequena fábrica, eu posso dizer que ela poderia, em tese, estar enquadrada no regime simples. Simples, isso. Desde que o faturamento não ultrapasse. Então, assim, um dos indicadores para saber qual é o regime tributário, na maioria das vezes, é qual é o seu faturamento anual, ou seja, quanto que você vende anualmente. Correto. E o KNAI, né? Mas hoje quase todas as pequenas e médias empresas estão habilitadas a entrar no simples. E o KNAI ele é uma classificação. É um ramo de atividade da empresa. O ramo de atividade da empresa, isso é o governo, é uma lista pré-definida pela Secretaria da Fazenda. Isso. Então, uma empresa que fatura até o limite anual de 4 milhões e 800 mil, isso atualmente, esse limite pode mudar a cada ano, né? Ela está enquadrada no regime tributário simples. Isso. Então, por que tem esse nome de regime tributário simples? É um incentivo que o governo deu para as empresas, né? Para poder concorrer com as grandes empresas. Tá, ou seja, quando eu sou uma empresa... E as alíquotas dos impostos são bem menores, né? Quando eu sou uma empresa menor, eu vou pagar menos... Eu vou ter alguns incentivos, né, fiscais, ou né, a empresa vai unificar várias alíquotas de PIS, COFINS, imposto de renda,
ICMS, ISS, tudo numa alíquota única. Tá, então, E bem menor. Entendi. Então, Que também é pela faixa do faturamento. Conforme essa faturamento é maior, a alíquota é maior. bacana. Então, o nome simples é porque ele simplifica Isso. uma série de impostos Isso. num único tributo. E o único tributo. Nesse caso, você também entrega menos. Menos documentação. Isso. Ou seja, a simplificação, todo o processo, eu pago menos impostos, é um processo mais E as minhas obrigações fiscais são bem menores. Ok, então eu acabo... Que se estende até o RH, que não é o caso aqui. Ok, bacana. Então, voltando ao nosso exemplo, a nossa fábrica de roupas no estado de São Paulo, poderia ser em qualquer estado, estamos dando o exemplo do estado de São Paulo, ela está enquadrada no regime simples, ou seja, ela fatura até 4 bilhões e 800 mil por ano, né? E aí ela vende para diversas lojas, por exemplo. Correto. Cada vez que ela fizer uma venda, obrigatoriamente ela precisa emitir uma nota fiscal eletrônica, né? Por isso que a gente até mencionou para vocês que para empresas que fabricam software, ou seja, software houses, né? É um grande negócio, porque já que a nota fiscal eletrônica é algo obrigatório em todo o Brasil, acaba sendo um filão, né? Um segmento que software houses podem investir. Voltando para o nosso exemplo aqui, ela está emitindo diversas notas durante um mês. Então vamos dar um exemplo, entre o dia 1 e o dia 30, ela emitiu uma nota de R$1.000 para uma loja. Sim. Certo? Uhum. E aí ela vai repetir esse processo diariamente. Para cada venda, ela emite uma nota fiscal. Correto. Quando chega no dia 30, vamos supor que ela emitiu lá, vamos pôr R$100.000 em vendas, né? Foram emitidas diversas notas fiscais eletrônicas nesse período, que ao final do mês, no nosso exemplo, para facilitar, ficou em R$100.000. O que acontece? Isso, aí feita essa apuração do faturamento, ela vai ver em que alíquota ela se enquadrou do simples, e até o dia, no começo do mês, até o 5º dia útil, até o 10º dia útil, vai destacar esse imposto numa alíquota chamada DAS. Ok, então para esse, então ela vai, conforme o valor que ela faturou naquele mês, Isso. total, ela vai cair numa faixa. Correto. Essa faixa tem uma alíquota. Sim. E aí, por exemplo, vamos supor que de R$1 a 300 mil, a alíquota, vamos supor que seja, só um exemplo, 6%. Correto. E aí ela vai pagar 6% sobre esse valor. Sobre esse faturamento. Sobre esse faturamento. Vai pagar em impostos, o imposto Único, que é o DAS, documento arrecadador do Simples. ok, que é o documento chamado DAS, né? E aí ela vai pagar, nesse caso, 6% de R$100.000. Isso. Ela vai pagar no mês seguinte R$6.000. Correto. É isso. É isso. Tá. Bem simples. Bem simples. Daí o nome regime tributário simples, porque é um processo mais simples. Mais simples comparado ao quê? Ao regime normal. Regime normal. A primeira grande diferença é o valor do faturamento. Sim. Então, se eu faturo anualmente... Isso é uma opção da empresa, entrar no Simples ou não. Tá. Isso é uma dica importante, pessoal. É a empresa que emite a nota, no caso o emitente, que escolhe qual é o regime que ela pretende trabalhar. É isso. Bacana. E claro, se ela pegar o regime normal, o custo de impostos é muito maior. É muito maior. Ela teria que fazer a conta, né? Porque quem está perto desse valor vai fazer uma apuração e ver se compensa ou não. Só para a entrega de documentos oficiais já compensa. Ou seja, no regime simples eu entrego bem menos documento, Isso. o meu custo, o meu trabalho é muito menor. Talvez eu pagaria mais impostos no regime simples, mas só pela ocasião de entregar menos obrigações fiscais, eu fico no simples. Ou seja, o meu processo no simples é muito menor. Correto.
bem simplificado mesmo, né? Uhum. Comparado ao regime normal. E eu poderia falar que no regime normal, então, todas as empresas que não estão enquadradas no Simples vão querer se enquadrar no regime normal, e aí vai ter uma carga tributária maior, ou seja, vai pagar mais impostos. Não necessariamente, mas Via de regra. via de regra O mais comum é isso. Ou É seja, isso. carga tributária que a gente está falando, para vocês entenderem, pagar uma maior quantidade de impostos. Isso, e umas Né? obrigações fiscais maiores. Maiores também. Bacana. E qual que é se eu fosse dar um exemplo de um regime tributário normal, poderia ser a mesma fábrica de roupa, ela poderia escolher estar no regime normal, e um dos motivos poderia ser que o faturamento dela anual é maior que o 4.800. Ela não pode nem pedir o Simples. Um ponto importante. Se o faturamento anual dela for maior que os 4.800, ela não pode pleitear o Simples. Não pode. E uma vez que eu estou dentro do Simples, eu faturei mais, eu perco? Você perde o Simples estadual, que é chamado de imposto. Você está no regime Simples, né, no limite do faturamento. Ok. Ou seja, desde que você não fique muito tempo no sublimite. Batendo nesse limite, né? Isso, ou ultrapassando. Ultrapassando Se o você limite. ultrapassei esse mês ou outro mês, tudo bem. Se for um negócio Frequente. aí é melhor sair do regime simples e já cair no normal. Bacana. Eu acho que assim, deu pra gente entender o que é o regime tributário, e lembrando, a gente vai fazer um vídeo aqui, para vocês terem uma ideia desse tópico, né? O objetivo do nosso vídeo aqui, de uma forma geral, é introduzir o vocabulário do mundo da nota fiscal eletrônica, para vocês verem quantos elementos, quantas palavras, para que vocês entendam minimamente isso, né? Acho que ficou bem claro o que é o regime tributário, com esse exemplo da fábrica de roupas, ficou bem bacana. Agora, um ponto para a gente, um outro elemento que faz parte desse mundo da nota fiscal eletrônica é o DANF, né? Mas, e tem o certificado digital também. Vamos falar um pouquinho do certificado, acho que a gente pode inverter um pouco a ordem aqui. O que é o certificado digital, Emerson? Só para eu entender. É a assinatura. É uma assinatura digital. É a assinatura. Antes você teria que levar um documento a um cartório, a um órgão regulatório, para validar aquele documento. Hoje o certificado de assinatura digital é na hora. Então eu compro esse certificado digital de alguma entidade. Isso. Tá. Habilitada pelo governo. Pelo governo, ok. E aí eu vou lá, compro esse certificado digital, e esse certificado digital permite que eu assine digitalmente documentos. Uhum. Inclusive a NFE. Assinar digitalmente documentos, certo? Que podem ser diversos, um contrato, por exemplo. Correto. Posso fazer um contrato, né? E no nosso mundo aqui da nota fiscal eletrônica, nós vamos estar assinando nota fiscal eletrônica. Certo? Certo. Então, eu tenho que comprar isso, né? Sim. E esse certificado, ele tem uma validade? Sim, tem. Aí você compra. Tem de 1 ano, tem de 3 anos. Ah, tem validades. E aí, quanto maior a validade, maior deve ser o valor também. Correto. E aí, eu comprando o certificado, eu instalo no meu computador. Isso. E ele passa Isso, tem o instalado, tem o pendrive e tem o cartão. Tem diversos tipos aí. Bacana. Eu acho que depois até vale a pena a gente fazer um vídeo um pouco falando só sobre certificados, tipos, modalidades, legal. Pessoal, lembrando que o objetivo desse nosso vídeo é realmente introduzir e mostrar para vocês um pouco mais desse mundo, né? Principalmente pensando no público programador, porque se ele pretende empreender na área de nota fiscal eletrônica, é muito importante ele entender minimamente esse vocabulário, senão ele vai ficar completamente perdido. Esse vocabulário para o Emerson é o dia a dia dele, mas para a grande maioria das pessoas não é isso, independente se você é um programador ou não, desenvolvedor ou não, né? É um bate-papo aqui de programador para programador, podemos dizer assim, Sim. né? Então o certificado é o que permite que eu assine digitalmente um documento e, no nosso caso, assinar uma nota fiscal eletrônica. E se eu vou assinar um documento, esse documento, no nosso caso, a nota fiscal eletrônica, ele é um arquivo. Isso, um arquivo XML. E há um arquivo em formato XML.
Então, esse formato XML é um formato texto, né? É um documento, é um formato de texto, Sim. né? Texto. E dentro dele tem os campos da nota fiscal eletrônica. Por exemplo, tem o CNPJ do emitente. Sim. Tem a data que eu estou emitindo a nota. Correto. Então vou abrir um espaço aqui para ele. Ó. Então imagina o seguinte, ó, só para vocês entenderem. O arquivo XML, dentro eu tenho uma série de informações com tag. Então, por exemplo, lá, só para ilustrar, eu tenho aqui o emitente. E aí dentro eu tenho lá, por exemplo, CNPJ. E aí eu tenho tal aqui, aí eu fecho a tag CNPJ, né? Então dentro desse arquivo eu tenho diversas tags. O que são essas tags? São as informações da nota fiscal eletrônica. Então, por exemplo, eu tenho o CNPJ do emitente, tenho o CNPJ ou CPF do meu cliente, endereço de entrega, valor do produto, forma de pagamento. Todas as informações que são digitadas em um sistema, elas são transformadas ou convertidas em um arquivo XML. As digitadas e as calculadas. E as calculadas. Isso, as informações digitadas e calculadas. E Emerson, imagina que eu sou um desenvolvedor e eu nunca ouvi falar de nota fiscal eletrônica. Um arquivo XML tem muitas tags, muitos campos, mais de 10? Mais de 10. Mais de 100? Mais de 5 mil. Tem muitos campos, né? São muitos. São muitos campos. Então, só para mostrar para vocês que esse mundo de nota é um mundo muito diferente, muito específico, né? E o Emerson tem atuado com isso no dia a dia desde 2008, somente na nota fiscal eletrônica. Mas na década de 90 ele já trabalhava com processos de faturamento. Sim. Então ele tem muita bagagem, muita coisa para compartilhar com a gente aí. Para vocês terem uma ideia, eu perguntei isso sobre o número de campos para a gente ver que realmente é um tema complexo. Um arquivo XML, quando você abre, você vai se deparar com muita informação, com muito cálculo, com muita conta, né? E um dos objetivos desse nosso vídeo é ensinar isso para os programadores, ensinar os conceitos, porque uma das teorias que o Emerson defende, fruto de toda essa bagagem dele, muitas vezes você entrega uma conta para um programador fazer, ele simplesmente repete aquilo. Isso. Ele não fazer. Agora pede para ele explicar aquela conta, ele não sabe explicar. E por que ele não sabe explicar? Porque ele não entende os conceitos. Ele não sabe de onde veio aquilo. Não é isso, Emerson? Hoje o Emerson ele lidera um time focado em nota fiscal eletrônica. E então uma das grandes dificuldades que ele lida é isso, explicar para o programador não é como ele fazer aquela, não é o que é aquela conta, é por que aquela conta é desse jeito. Sim. E na sua visão, quando o programador entende qual é a origem daquilo, fica mais fácil? Fica muito mais fácil. Até para desenvolver o trabalho dele e quando tem a mudança das NTs. Quando tem, aqui são as notas técnicas. Correto. Isso. Aí você consegue assimilar melhor do que você pegar uma fórmula e reproduzir o seu fonte. Que um contador te passou, por exemplo. Sim. E vamos pensar no seguinte cenário. Você que é programador, imagina o seguinte. Você tem um contador do cliente que você vendeu o sistema, ele pediu para você reproduzir um cálculo, você fez e aí funcionou. Né? O sistema está sendo utilizado. Passou 4 meses, o contador liga dizendo que aquela conta está errada, que numa das notas que foram emitidas o valor está errado. Como é que você vai discutir com ele? Se você simplesmente copiou a fórmula. Às vezes, só de mudar o produto, já mudou. Já muda tudo. Então, um dos nossos objetivos aqui é explicar o porquê das coisas. A origem, para ajudar o programador a entender melhor aquele mundo e poder discutir com o cliente,
poder discutir no sentido de argumentar, discutir com o contador, discutir com o faturista, né? Porque simplesmente se alguém falar que está errado, como é que você tem argumento para dizer se está certo ou errado se você simplesmente copiou? Não é isso? Não é isso, Pedro? Então, voltando ao nosso arquivo XML. Então, é um arquivo em formato texto, né, dentro do padrão XML, onde dentro desse arquivo eu tenho uma série de informações específicas daquela nota. Cada nota é um arquivo XML. Correto. Não é isso? Isso. Bacana, legal. Vamos voltar aqui. E esse arquivo XML é o arquivo de... Eu posso ter um arquivo XML aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, imaginar que eu tenho um arquivo NFE0000018.xml. O que é isso? É o arquivo XML da nota fiscal número 18, emitido pela minha empresa. Dentro desse arquivo eu tenho todas as informações. Emitente, destinatário. Tudo, forma de pagamento, os impostos estão aqui dentro, endereço de entrega, transportadora. Bacana, legal. Quando o meu sistema gera um arquivo, ele vai gerar um arquivo imaginando com essa nomenclatura aqui do tipo XML. Só que o arquivo XML gerado pelo meu sistema é o arquivo de entrada. Eu tenho um outro arquivo que é o arquivo que eu mando para a Secretaria da Fazenda, que é o XML assinado. Não é isso, Hermes? Correto. Então eu vou pegar o arquivo XML gerado pelo meu sistema, vou assinar e a partir disso eu vou gerar um outro arquivo. Vou transmitir para a Cefaz. Não, aí vou gerar um outro arquivo e depois eu transmito para a Cefaz. E é isso, né? Então eu tenho um arquivo de entrada e se tudo estiver ok, eu vou gerar um arquivo que é pegando o arquivo de entrada e colocando a assinatura dele. Né? O que garante que nenhuma alteração foi feita. Não é isso? Legal. E Emerson, antigamente a gente tinha nota fiscal impressa. Agora eu tenho a nota fiscal impressa ou é um outro nome que eu tenho para isso? Não, agora somos DANF. A nota fiscal não existe mais. Não, na verdade, física. A nota hoje é o XML assinado. Isso, agora é eletrônica. A nota é eletrônica. Então, o meu arquivo XML, que foi gerado a partir do processo de pegar o arquivo original, assinar, eu gero um arquivo XML assinado. Isso é a minha nota fiscal eletrônica. Correto. Né? Isso. A gente vai falar sobre isso num vídeo mais em detalhes também. Aí eu tenho o DANF. O que é o DANF? O DANF nada mais é que a impressão. A impressão, né, um documento auxiliar para acompanhar a mercadoria até o seu destino. Então, a minha antiga nota fiscal que tinha em formulário, o DANF é como se fosse... o DANF é a impressão do arquivo XML. Isso. Ou seja, ele é o documento impresso que acompanha o trânsito da mercadoria. Até o destinatário. Correto. Até o destinatário. Então, eu tenho o arquivo eletrônico assinado, que está armazenado de diversas formas, e eu tenho um documento impresso. O que quer dizer DANF? DANF quer dizer o quê? Documento auxiliar de nota fiscal eletrônica. Documento auxiliar de nota fiscal eletrônica. Então, uma coisa curiosa aqui, Emerson, olha, auxiliar. Se ele é um documento auxiliar, existe um documento principal. Quem é o documento principal? É o XML? É o XML. O XML é que é a nota. Isso. É o XML que tem validade legal. Correto. Por isso que ele precisa de um certificado digital que garante a validade dele como documento legal. Correto. Ok, então o DANF nada mais é que um documento complementar, auxiliar. Certo. É isso? Uma vez assinado, não é mais... Não permite mais alteração. Você não pode mais alterar porque perde, aí invalidaria a assinatura. Isso. Então, olha quanta palavra nova. Regime tributário, DANF, faturamento, simples, XML assinado, arquivo XML. Esse mundo, para você que é programador e nunca mexeu com um sistema de nota fiscal eletrônica, é um mundo novo. Se você quer entrar nesse mundo novo, é muito importante que você entenda o vocabulário.
Porque se você não entender esse vocabulário, sabe o que você vai fazer? Você vai copiar fórmulas que alguém passou para você. E quando você precisar discutir, você não vai entender. Discutir com um contador, com um faturista, com um cliente, com uma transportadora, né? O Emerson, que ele está fazendo aqui, é compartilhando um pouquinho dessa bagagem dele e explicando o porquê das coisas, para que você não seja aquele programador que simplesmente copia e cola, sem entender a natureza do que você está fazendo. Quando você entende o porquê daquilo, facilita o teu trabalho. Acho que é isso, né? A assimilação é bem melhor. É bem melhor. E um outro ponto, né? Um dos pontos, um dos itens que o Emerson fala muito é isso. Explicar para a equipe dele, principalmente para o membro novo, a importância dele entender os conceitos. Correto. Porque senão ele vai simplesmente ficar copiando e colando. Sim. E nunca vai virar um programador que realmente entende daquele assunto. Não. Ele vai criando mudanças no seu fonte, que quando precisar voltar lá no início, não tem mais como, né? Ele não vai entender aquelas mudanças. Entender. Né? Se mudar alguma coisa, o fonte não funciona mais. Porque ele não consegue explicar o que é aquela forma, explicar para um cliente, explicar para um faturista, discutir com um contador. Se fosse, pessoal, se a gente tivesse focado só na prática, ninguém aprenderia conceitos, né? Entender os conceitos de nota vai te ajudar a discutir, a facilitar o teu dia a dia do trabalho. E mais, criar um sistema de fácil manutenção. Qual é o programador que não quer um sistema de fácil manutenção? E você só consegue isso se você entender a regra de negócio, entender aquele mundo. E aqui a gente está falando do mundo da nota fiscal eletrônica. Legal. Não é isso, Emerson? Bem explicado. Bem explicado? Legal. Estou aprendendo com o mestre. Pessoal, valeu, obrigado e até a próxima. Até logo. Valeu.